Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Quadro, aperto isso para pagar. Aí olha, tem, não tá quero. Gravando, olha lá. Ele está focalizado, se eu quiser filmar, eu aperto. Aham, já tá gravando aí, ó. Não, mas não botou para gravar. Vou ter que gravar, dá um stop aí. Tom, aqui, ó. Onde é o stop? Nós estamos aqui fazendo um teste com esta máquina para ver se é possível fazer um filme caseiro que seja bem melhor do que todos os filmes brasileiros já feitos até hoje. Eu vou pegar uma porção de pessoas no escritório, meninas e meninos, e vou focalizar e me pedir que eles me contem o que eles acham da vida. Vou fazer perguntas íntimas, perguntas que nunca são feitas numa entrevista, e eu quero ver quantas pessoas vão botar o galho dentro e quantos vão dizer a verdade. Meu nome é Franz Paulo Tranan Heilbort. E como é que virou só Paulo Francis? É porque em 51 eu entrei para o Teatro Estudante do Brasil, a Pascoal Carlos Magno, e como eu ia trabalhar em 6 peças, ele achou que esse nome era impronunciável no Brasil. E aí Com toda razão, né? Com toda razão. E aí pensamos, ele veio com esse nome de Paulo Francis. Na hora eu aceitei porque é um nome fácil para pronunciar, embora caia de nós, eu acho que parece nome de bailarino de teatro revista. Trotsky era o meu guru, porque era a única pessoa que escrevia do negócio Stalin, nós chamamos de hediondo, sempre achei uma porcaria. Comunismo, eu acho uma besteira. Trotskismo era muito mais atraente. O Francis teve essa fase trotskista mesmo, que eu acho que é uma passagem normal, é igual você, sei lá, quase que servir exército, fazer CPOR ideológico, você passa por isso, e depois o Francis aos poucos foi mudando. O capitalismo, esse demônio que eu combatia, eu estou vendo que funciona como está. E depois do seguinte, eu fui à União Soviética, né? Que é um Deus nos acuda, né? Realmente você chegar à União Soviética, em um dia você chegava à conclusão que aquilo só funcionava com base na polícia. Paulo Francis ele foi entendendo principalmente o sistema americano. Francis teve uma formação eminentemente americana, cultural americana muito forte. Quando eu digo americana, eu estou falando de Parkinson Review, de todos aqueles grandes intelectuais americanos, Dwight MacDonald, Mary McCarthy, Edmund Wilson, sobretudo Edmund Wilson. Então toda aquela geração, o Edmund Wilson é até mais antigo, vem dos anos 20. Dos anos 20 para cá, quer dizer, dos anos 20 até os anos 60, 70, ele foi muito influenciado por essa. O Eric Bentley, que era o mestre de teoria de teatro, de crítica de teatro. Então essa formação do Francis é muito forte. Quando ele foi para os Estados Unidos e começou a se informar mais sobre economia e a ter uma vivência no capitalismo americano, ele foi, aos poucos, se afastando daquelas ideias do trotskismo, da esquerda, do marxismo, do anticapitalismo. É o único país do mundo que se leva comunismo a sério, é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Da onde? Dos terras? No Brasil aguentaram 25 anos de ditadura, ninguém deu um pio. Como ninguém deu um pio? Eu que dei, que fui preso. Ele começou a dar aquela guinada e quando deu, não foi uma coisa suave, não foi uma certa simpatia pela direita, não. A conversão foi... Ele rompeu com a esquerda e caiu nos braços da direita. A velha esquerda começou realmente a ficar tão parada no tempo, tão presa a certas ortodoxias, entendeu? Então, sem rumo, mas, sabe, ranheta,
que ele perdeu a paciência, ele perdeu um pouco a paciência com isso. Eu fui com o Zelino Grunewald, que é um artista, um poeta, um escritor, ver um filme no São Luís em 1971, foi o ano que eu vim para cá, entende? E o filme estava fora de foco, eu comecei a reclamar, ele virou para mim, bom, mas filme de foco também é querer demais. Eu estava indeciso ainda se voltava e saiu ou não do Brasil, mas aí resolvi sair. Se o Brasil não mudar para melhor até 1998, eu vou ser cabo eleitoral, vou votar no Lula, vou até usar camisa com aquela barbicha elegante que ele tem. Como tudo no Francis, ele era muito exagerado. Então, como um dia ele havia defendido exageradamente, né, o trotskismo, depois o Brizola, né, e depois sofrido com o golpe. E aí um dia passou para o lado de lá, também passou exageradamente. Achava que o negócio, o sistema era um neocapitalismo, que os democratas, o Bill Clinton era um jeca do Arkansas e o certo era um sistema, quanto menos governo, melhor governo. A União Soviética era um desastre, a China era um desastre maior ainda, e o socialismo era uma infantilidade, era uma bobagem. Agora, adorava a Inglaterra, adorava a França e os países e os regimes socialistas da Europa. Era que ridículo os detratores do Francis, os caras falavam, Francis se vendeu ao capitalismo americano, se vendeu a Tio Sam, aquelas coisas sub-esquerdistas de anos 70, isso ele não tomava conhecimento, né? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu vi que os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos funcionários públicos? As reparações públicas já estão falindo, como estão. E esses milhões que estão aí, o que você vai fazer? Você tem que abrir desde botequim a fábrica. E isso só com capital privado. O Francis, a meu ver, é um exemplo de quebra desse paradigma esquerda-direita. Ele tinha um pensamento coerente, e eu acho extremamente progressista. Porque ninguém muda tão radicalmente assim, sabe? Ninguém vira trotskista a Roberto Campista. Eu não vejo uma contradição nele, eu vejo uma contradição quanto ao julgamento das pessoas. Ele era capaz de dizer hoje que o Fernando Henrique é um grande estadista e no dia seguinte malhar o Fernando Henrique pelas mesmas razões que o levaram a considerar um... Esse era o vulcânico Paulo Francis. Fernando Henrique é o melhor presidente que nós tivemos, ou poderemos ter, como diz, uma pessoa educada, uma pessoa que nós receberíamos em casa, informalmente. Acho que nunca houve no Brasil. Presidência assim. O Fernando Henrique está completando 2 anos de governo sem fazer absolutamente nada. O povo às vezes erra quando privatizou menos do que o Itamar Franco, que não sabe falar duas frases de português. E, no entanto, está aí todo bonito, elegante, moreno. Isso era o Paulo Francis, podia ir do zero ao infinito, né? E depende aqui do momento. Quer dizer, nenhuma coisa era para levar muito a sério, o maior estadista de todos os tempos, nem a outra, as críticas ferozes. E o pior da história é que a horda de leitores apreciava esse tipo de coisa. É um fenômeno. O Paulo Francis é um fenômeno do jornalismo brasileiro. Eu acho que toda cultura precisa de um grande conflito. É preciso haver grandes críticos, pessoas que realmente ataquem autores, ataquem atores, ataquem... Você acha que isso não existe aqui no Brasil? Muito menos do que existia no tempo em que eu fazia crítica de teatro. Aliás, você é um famoso comprador de briga, né? É até hoje, não? É, comprador de briga por isso, porque eu via ver uma peça de teatro, eu não gostava, dizia que a peça era uma porcaria e o autor brigava comigo. A primeira face dele, pública, foi pelo teatro. Não só como ator, amador de um grupo de estudantes, mas também como crítico. Tudo aquilo que fosse mais ou menos senso comum ou unanimidade, ele procurava se obstacular. Compreendia a função do crítico, ou seja, que a função do crítico é aquela de elevar a arte à altura que ela tem naturalmente. Gustavo trabalhava, como sempre, muito, estava muito cansado, e um
rapaz no Diário Carioca, você viu que a Antônia Carreiro falou de você? Ela está fazendo insinuações sobre você. Aí eu sentei, escrevi um artigo de uma violência absolutamente desproporcional. O Paulo Francis chegou de noite, depois no teatro, encontrou o Paulo Altran, que tomou as dores das críticas que tinham sido feitas pelo Francis a Antônia Carreiro, e houve um bate-boca, simplesmente um bate-boca. Mas aí o Antônio Maria, que depois se tornou muito meu amigo, inventou uma história incrível na imprensa, que eu tinha saído correndo. Foi uma coisa extremamente grosseira, acho que condenável, mas depois ele se retratou. Eu estava irritado por outras razões e descarreguei estupidamente em cima da Antônia Carreiro. Aliás, o artigo é brilhante, é uma das melhores coisas que eu escrevi até hoje. Eu reli, eu fico blush. O que ele disse para mim algumas vezes, que ele errou, que era bobagem, que ele era garoto, às vezes chegava de madrugada, tomava 10 chopp lá no boteco, ia escrevia bobagem, e que muitas vezes o editor-chefe podia guardar a matéria e não colocar. E no dia seguinte ele olhava e falava, meu, eu não posso ter escrito isso, que eu tô maluco, eu estava bêbado, ou qualquer coisa assim. Um bom editor pegaria o artigo do Paulo Francis, não publicaria e botaria na gaveta. Quando ele chegasse no dia seguinte e perguntasse pelo artigo, ele tiraria o artigo da gaveta e dizia, você quer mesmo publicar isso? Agora, eu acho que a minha tendência, quer dizer, que é de escrever e discutir, ter opiniões, caiu muito de moda, né? A tendência hoje é tudo curto, é tudo pequenininho, mas eu trabalho também no curto e no pequenininho, tanto que eu trabalho em televisão, faço comentário de 1 minuto. Agora, eu acho que precisaria, talvez, desequilibrar um pouco isso. Teve um dia que eu vi ele acabando de escrever um editorial, um tópico, coisa parecida. O tópico era um editorial curto. E ele arrancou a lauda da máquina, brandiu a lauda no meio da sala. 58 linhas e nem um advérbio de modo. O Tasso ficou em cima de mim para fazer uma coisa para o Pasquim. Eu não queria, eu tinha fazendo muito freelance para Abril, eu tinha viajado 2 meses na Europa pela Abril, etc., fazer para a Realidade, aquelas revistas da época. Mas aí eu entrei. E depois o negócio começou, foi acidental, foi puramente acidental. De repente, o Pasquim foi uma coisa fulminante, foi até um número, eu sei, até era uma moça muito bonita na capa, mas eu me esqueci, que vendeu 200 mil exemplares, mas assim, ele crescia de circulação 10, 20, o jornal vivia de circulação. Agora aí, mais uma vez, ficou provado por que nós, jornalistas, não tem jornal. Porque nós somos incompetentes. Quer dizer, as pessoas têm que ser uma pessoa de dinheiro que dirige o jornal. Porque nós brigamos, houve uma briga idiota lá dentro. E até hoje eu acho que era possível passar por cima de tudo. Todas as brigas que houve no Pasquim. Por que o Pasquim não deu certo, assim, a convivência? Porque é o seguinte, sabe por que Deus criou o juízo final? Porque, vai julgar todo mundo junto? É porque quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele não se testou em grupo antes. Se ele tivesse borrado uma opção de Deus em casa para poder ver, ele ia ver que era inviável fazer o homem à imagem e semelhança dele. Então tem uma piada do Tarso, que todos, né, do Pasquim achavam que era Deus. Aí não tinha jeito de conviver mesmo, né? O Pasquim simplificou a linguagem, foi a grande contribuição do Diário Carioca, em primeiro lugar, depois do Pasquim. Foi simplificar a linguagem jornalística, não usar palavras difíceis, usar inteligência, mas agora essa imprensa jeca toda, assim, esses provincianos pomposos, a Academia Brasileira de Letras, estão enchendo de besteira. Isso é licitação, sei lá a palavra que se usa. Essa linguagem que o Francis tinha mais pessoal, de tocar em temas elevados e logo na sequência fazer uma fofoca, de misturar o texto, não ter aquela ordenação tradicional do texto jornalístico, essa coisa toda. Tudo isso, para a gente vivia aquilo com muito fascínio, com muito entusiasmo, né? E com muita polêmica. Nossa imprensa está cada vez mais careta e mais reacionária, do ponto de vista formal, né?
Hoje existe esse rastejamento para o pop, para o que está... Há muito... Para mim, olha... Há muitos séculos assim. Aquela é jornalismo. Hoje ficou análise e pesquisa. Ninguém mais tem opinião de nada, né? Eu sou um dos últimos dinossauros que ainda emitem uma opinião. Se você quer um homem disciplinado, bonzinho, ético, não agressivo, todas essas qualidades, você vai procurar num convento, não numa redação do jornal. Eu sou da opinião de Winston Churchill. Winston Churchill dizia assim, nas reuniões de gabinete, eu acho razoável que todo mundo fale 40 minutos, discuta, etc., e depois todo mundo concorde comigo. Quando ele foi morar no exterior, ele escrevia um telex. Ele tinha um telex instalado na casa dele, você deve ter conhecido, que ele chegava escrevendo o telex. Eu, se tiver escrito no telex, eu não escrevo nem meu nome. A coluna já estava tão pronta na cabeça dele antes de escrever que ele ditava a coluna inteira. Você escreve ou você dita? Quando você está escrevendo? Eu estou precisando... Eu às vezes dito que quero ditar o tempo todo, que eu estou cansado de escrever. Mas você consegue, por exemplo, ditar uma coisa longa, de 3 minutos, você não perde o fim da meada, não? Dito minha coluna de uma página inteira agora, nesse momento, no telefone. Sem consultar nada? Sem consultar nada. Você não ia abrir o jornal para aprender história com ele, nem para aprender conceitos de ética, moral. Você ia para ler o Paulo Francis. O brasileiro, ele se aproxima da notícia, da opinião. Eu, pessoalmente, dou muita opinião. Como o católico se aproxima da Sagrada Escritura. O que está escrito ali é verdade. Eu tenho um approach mais protestante, mais liberal. Para mim, qualquer opinião é válida. Quando eu assumi a função de ombudsman, de cara, um dos problemas que eu percebi que iria ter que enfrentar era o Paulo Francis. Porque imediatamente eu comecei a receber cartas e telefonemas e telegramas, na época não tinha internet, de leitores extremamente chateados com o Paulo Francis, extremamente críticos em relação ao Paulo Francis, que no leitorado, apesar de ter ser um dos maiores índices de leitura do jornal, sempre provocou aquela relação de amor e ódio. O ombudsman da Folha de São Paulo, um homem medíocre chamado Caio Túlio Costa, fez o que fazem os homens medíocres. Ele pegou as fragilidades do Francis, que eram muitas, porque o homem escrevia uma quantidade de material desumana. Foi uma época em que nós tivemos a eleição no qual Lula concorreu contra o Collor e o Francis fazia muitas críticas ao Lula. Então ele levantou contra ele todo o leitorado petista, que passou a ficar examinando ele com lupa. E qualquer opinião, qualquer incorreção, eles me acionavam. Na Folha de São Paulo houve um problema negócio de Lula, né, que eu continuo achando uma piada que o Lula seja sequer cogitado como candidato à presidência de um país complicado como o Brasil, o problema brasileiro. Se bem que não dá nada certo. Então isso deu uma de cão danado lá, um jovem, e aí eu perdi também, fiquei irritado. Foi minha última... A outra vez que eu perco a cabeça. Aí eu esculhambei e tal. Aí o negócio ficou, o ambiente ficou meio irrespirável. E ao entrar no assunto, eu tentei explicar para ele o seguinte: vocês não têm que brigar com o Paulo Francis. Falando, inclusive, de forma muito carinhosa. Porque o Francis não é um jornalista. Esse homem é um grande cronista. Chamar de cronista, nesse contexto, era uma coisa meio negativa. No sentido, não é jornalista. E ele era um jornalista, só que um jornalista de opinião. Isso o irritou de uma forma absolutamente irrevogável. A irritação foi brutal, aí ele escreveu um texto furioso contra o ombudsman, dizendo que o jornal estava contra ele, que eu não entendia nada, etc. E aí os argumentos dele eram fantásticos, ele xingava, chamou de lagartixa pré-histórica, enfim. E eu respondi. E respondi mostrando o quanto ele fugia do factual. Qualquer pessoa de má fé, de mau caráter, seria capaz de pegar os pontos fracos que existiam no texto do Francis. Foi o que o Caio Túlio fez. E aí comecei a mostrar essas contradições
E ele não suportou isso. Não suportou, falou com o jornal, escrevia, e teve um momento em que o jornal cortou uma crítica feroz que ele fez contra mim. Só que cortou na edição da Folha, esqueceu de cortar no texto que era distribuído para todos os jornais que republicavam. Quando você é patrulhado por uma lagartixa, como o Francis descreveu o Caio Túlio, uma lagartixa pré-histórica, você acaba na mão dela, quer dizer, ele vai lá, vai comer mosca, lagartixa, em vez de encher a paciência dele. Ele estava muito desgastado com a direção do jornal, porque ele achava que a direção do jornal tinha responsabilidade nas críticas que eu fiz, o que não tinha. A Folha de São Paulo acabou ficando do lado da lagartixa, e foi uma escolha pelo atraso, pela banalidade, pelo lugar comum, pelo chavão. O concorrente percebeu digamos, essa insatisfação dele com a direção e lhe fez uma oferta muito boa em termos financeiros. Era um dos jornalistas que ia ser que mais iria ganhar dinheiro no Brasil, remunerado ali pelo seu trabalho enquanto jornalista. E tanto que ele veio, disse para o jornal cobriu, tentou cobrir a oferta, voltou e ele acabou indo para o Estado. Então, acho que foram duas razões muito sólidas, que era um sentimento profundo de tristeza dele em relação ao jornal, à instituição Folha, e uma baita oferta financeira feita pelo concorrente. Mas essa proposta do Estado já estava há vários tempos, né? Então eu resolvi aceitar. Eu nunca briguei com Paulo Francis, mas ele ficou muito bravo comigo. Ele era racista, ignorante, tinha cultura de best-seller, ladrão literário. Afirmou que essa frase é dele: matamos o tempo nos mata. Não é dele, é do Machado de Assis. O Francis, quando soube que tinha saído esse livro, perguntou a algumas pessoas o que era. E eu fui uma dessas pessoas. E eu respondi a ele: olha, é um livro que tem centenas de páginas e que defende a tese que você é um plagiário. Aí o Francis falou: então nem vou ler isso aí. Não é um amontoado de bobagens, de tolices, de quem não tem nenhuma ideia na cabeça, uma mentalidade pobre e incapaz de sair do lugar comum, da banalidade. Muita gente achava que a gente estava criticando o Paulo Francis. O fato dele ir pro céu é porque ele devia morrer na época. Então, achava que era isso. Quando não era, na verdade, né? Era um elogio. Que a gente se identificava com ele e gostava do que ele escrevia. Você sabe que o voto do nortista ou do nordestino, pessoas que eu tenho a maior estima e admiração, você sabe, vale 60 vezes o voto do paulista, né? Você sabe disso, né? É uma coisa inacreditável. Não conseguiram resolver isso ainda. Por motivos democráticos, supostamente democráticos, começou a se dar um peso ao voto das regiões menos populadas do Brasil muito maior do que as regiões mais populadas. Agora, o que acontece é que nessas regiões mais atrasadas do Brasil é o coronel que compra voto. Então você tem uma representação extraordinariamente retrógrada. Eu estava ensaiando quando o Gustavo Krause foi anunciado ministro da Fazenda. E aí o Paulo Francis escreveu um artigo no seu Diário da Corte, descendo um pau no pobre do Gustavo Krause, chamando ele inclusive de jeca. E que esse país não poderia ir para frente nunca se for um jeca na frente do Ministério da Fazenda. O episódio de Krause foi só uma gota d'água. Há muito tempo que Paulo Francis escrevia e denigria muito o Nordeste e os nordestinos.
Aquilo, de certa maneira, agastava os leitores dos jornais. Eram cartas à redação, eram reclamações, era gente que dizia, pô, mas como é que vocês pagam um cara para bater em vocês mesmos? E aquilo foi criando um clima meio ruim em relação à coluna de França. E aí era natural que a Veja botasse os caipiras, que Paulo Francis cansasse o cacete. Era uma coisa que, para mim, era uma coisa absolutamente esperada. A crítica injusta de Paulo Francis fez com que os pernambucanos formadores de opinião, leitores de jornal, começassem a protestar junto ao jornal contra a presença dele. Agora, ele não disse nada que não é verdade. Eu sou caipira mesmo, eu sou provinciano, eu gosto de ser provinciano, pô, não tem nada a ver. Eu sou caipira. Eu não fazia parte daquele establishment. A revolta dos leitores e as ameaças de cancelamento de assinatura, a gente estava numa campanha forte de venda de assinatura. Nós entendemos que não tinha mais espaço para Paulo Francis. Naquela época me procuraram muito, até aqui em casa, para eu contraditar Paulo. Eu admirador de Paulo Francis, como é que eu ia fazer? Paulo Francis, para mim, o que é que Paulo Francis faz falta? Eu queria. Existem nessa diversidade da inteligência que tem o Brasil tem a inteligência e a burrícia. A burrícia. Então, pessoas como Paulo Francis, como Nelson Rodrigues, como Stanislau Ponte Preta, como esse povo todinho faz falta. Pensadores que não pensam pela vulgata marxista fazem falta. Porque são contraponto. Eles precisam ser politicamente incorretos. Nós temos que ter alguém politicamente incorreto, dizendo as coisas. Uma das dificuldades que nós, correspondentes brasileiros, temos aqui nos Estados Unidos é passar ao povo brasileiro como é excitante a campanha presidencial americana. E aí nós resolvemos fazer uma versão, uma tradução do que propõem os três candidatos à presidência: Ross Perot, Bill Clinton e George Bush. Votem em mim que vai dar tudo certo. Todo mundo vai dormir às 8h45 da noite. Pensa que não vai ter sono? Vai ter sim, que vão ter que acordar às 4h45 e trabalhar 12 horas por dia. Oh, minha gente, mas vai dar tudo certo no fim. Eu vou arranjar empregos, vou arranjar investimentos, vou dar uma cacetada nos japoneses. Votem em mim e na minha mulher, que tudo, no fundo, vai dar certo. Heil Hitler. Eu acho inacreditável que alguém consiga fazer alguma coisa com esses idiotas, esse Clinton, esse homem aí que não conseguiu nem fazer o recrutamento. Eu tenho experiência. Eu acabei com Saddam Hussein. Eu desmaiei em Tóquio. Mas levantei. Estou pronto para outra. A vida dele para a TV Globo foi até uma questão de sorte, porque conversando com o diretor de jornalismo do Rio de Janeiro, na TV Globo, sobre a possibilidade de nós contratarmos um cronista, um colunista internacional em Nova York, e eu disse para o Armando Nogueira, olha, só tem um. Nova York tem um grande cronista, tem um grande, extraordinário jornalista, que é o Paulo Francis. Ele tinha parado de falar mal das organizações Globo, da família Marinho, ele estava muito interessado em televisão. E o Armando falou, olha, faz o seguinte, entrevista o Francis, não conta para ninguém, me manda esse filme, na época 16mm, e eu vou mostrar ao Dr. Roberto. Mas o Armando tinha uma ressalva. Ele disse, seu amigo pode entrar no jornalismo da Globo, desde que seja no último estágio, no último minuto, lá à noite. E em pouco tempo, o Francis foi contratado para fazer o Jornal da Globo e começou a fazer os comentários dele. Começou a falar de música, mostrou toda a cultura dele, cresceu e se tornou um astro na televisão. E eu achei aquilo muito estranho, o que é uma demonstração, uma bela demonstração de ambos os lados, tanto do Roberto Marinho quanto do Francis. O Francis, de uma certa forma, botar o galho dentro, né? E o Roberto Marinho de perdoá-lo. O patrão gosta de perdoar, né? Mas que nem Deus também gosta de perdoar. E foi para a televisão, sabe? E
tinha uma capacidade de condensação nas suas pequenas apresentações, não é? Quase ninguém entende patavina, mas o livro vendeu e vende milhões e milhões de exemplares. É a breve história do tempo de Steve Hawking, um dos maiores best-sellers da história e que se propõe explicar como o mundo aconteceu e como vai acabar. As 3 ou 4 pessoas que entenderam o livro dizem que nem isso fica muito claro, mas o sucesso de venda bate tudo, até a incompreensão. A maioria das pessoas deve gostar de ter o livro como elemento de decoração nas suas casas, pois não ter é um atestado, talvez, de ignorância. Era uma camisa de força. Ele falava ali 40 segundos, sem mexer praticamente um músculo. O ministro. Quando ele acabava aquilo e fazia um comentário, ele estava completamente solto. Era outra pessoa, era o mesmo assunto, era outra pessoa. Ele tinha uma coisa muito legal, assim, que era talento mesmo, né? Enquanto estava ensaiando, quando estava gravando, ele errava muito. Quando estava gravando, praticamente era de primeira. Ele começou a fazer um comentário e eu disse, olha, tá muito devagar, isso aí tá muito pastoso, como se diz, eu não estou gostando. Ele disse, bom, então quem sabe você gosta assim? Aqui em Nova York, ele ensaiou uma projeção da voz, que foi a voz com que ele ficou conhecido no Brasil inteiro. E ele disse, tá bom assim? Eu digo, olha, quem sabe isso aí não é um estilo? Bill Clinton prometeu tudo a todo mundo. E já começa hoje um pedido para que homossexuais sejam aceitos oficialmente nas Forças Armadas, deixando generais, almirantes e brigadeiros tiririca. E é isso que dá certo. Na televisão você cria um personagem, que depois eu não sei até que ponto se extravasa na vida real, se você começa a viver aquele personagem no seu dia a dia, mas o fato é que você cria uma persona, bota aquilo no ar e as pessoas ficam identificando você. Ah, o Francis é assim, assado. Aí eu acho que se configura o personagem Paulo Francis, que é os humoristas começando a imitá-lo e tal. Ele virou quer dizer, o Paulo Francis, ele foi pra geral, foi pra galera. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Duque de Glasgow, herói da Segunda Guerra e hoje decorador de interiores, manteve tempestuoso caso com o Helles Cabo do Terceiro Reich. Parentes do nobre tentam hoje impugnar na justiça a publicação do seu livro de memórias intitulado Como Era Gostoso o Meu Alemão. Ninguém vai entender nada, por isso que o Chico Anísio faz aquela brincadeira, porque só quem entende de economia que entende o que eu estou falando. Ele estava num táxi, não sei se no Rio ou em São Paulo, acho que no Rio, e aí o fulano olhando ele pelo retrovisor, né? Tipo, conhece esse cara de algum lugar, né? Aí virou e falou assim, desculpa, o senhor não é aquele repórter do Soquinho? Aí o Francis falou assim, como assim repórter do Soquinho? Eu falei assim, ah, porque o senhor fala assim, parando, fazendo um soquinho. Se você é uma figura pública, você assume a posição de figura pública, é o caso do jornalista de televisão, etc., você tem que estar preparado para tudo. A imitação é a mais expressiva forma de lisonja. O Marcelo Távora contou o seguinte, um dia ele estava acho que na rodoviária aqui em São Paulo, esperando um ônibus, e estava fazendo uma hora, foi tomar um lanche numa lanchonete ali da rodoviária, e o jornal da Globo estava no ar. E o Francis lá falando, tal, do Kissinger, papapá. E meu amigo olhou, tinha um bêbado lá no fundo, que olhou e fez o seguinte comentário, esse Chico Anísio é do caralho, é engraçado pra cacete. História famosa, que é uma história que dizem que é verídica, do sujeito que me viu no tempo que o Chico Anísio me imitava, e o Jornal da Globo entrava mais cedo, o sujeito me viu num botequim, num bar do botequim. Quando eu terminei de fazer o comentário, ele olhou assim, esse Chico Anísio é fantástico. Ele estava, em geral, meio mal-humorado, mas fazia depressa a transição. Mas é gravar, isso daqui é uma merda. Puta que pariu. Mas não é possível, realmente, esses filhos da puta não param de falar um minuto. Pô, você passou pra cá esse telefone?
Pô, mas você disse que eu não posso atender, porra. Ah, não, você não vê que eu tô gravando? Porra, não adianta, eu não consegui. Um coceiro no nariz irresistível. Topa. Mas foi um negócio incrível. Um cocainômano não sentiria essa costa. Minhas células cerebrais estão fervendo, né? Porque ninguém levou o projeto a sério. Mas, porra, eu tô completamente fodido. Vamos fazer reforma agrária, vai ser agrária, essa é a solução. Encontrei a chave para o poder. Dava a impressão de ser indisciplinado, de ser blasé, e não era. Era um bom profissional e um sujeito até tímido. Vamos lá. Como mar. Olha, mas não há dinheiro no Brasil que alguém faça um comentário dessa qualidade. Se dava errado uma gravação, ele tinha aquelas explosões e insultava a telefonista portuguesa. Chernobyl é um bom exemplo. Ele confessou tudo de público e puniu os responsáveis da puta que o pariu dessa portuguesa. Puta que pariu. Cansados. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada dessa capinha. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver. Eu ouvi um barulho de tambores, como se estivesse numa tribo africana. Era o Carlos Magalhães batendo os tambores para a chegada do Francis de manhã, e aí eles gritavam, nhonhô, nhonhô. Onde é que vem esse apelido de nhonhô? Nhonhô é meu. O Brasil é a terra do nhonhô. Quem é o nhonhô? Nhonhô é um senhorzinho paternalista que distribui o maná. Mas eu sabia que o Francis, numa mesa, solto, em si era um show. Attention, silence in the set. Tá valendo. Calma, 1, 2, 3, pô. Boneca de piche. Uma escola na Califórnia. Jabuticaba. Aí tá bom. Tá bom, Nix? Atrasado, mas... Você não fala Ebonix, Francis. Você não estudou Ebonix. Nós estamos no ar. Nós estamos no ar há horas. Tempo. Você está cantando boneca. Ajude. Gente, é uma coisa impressionante. Você não pode imaginar. Cego. Ai, mas que vida simples que vocês levam, meu Deus. Realmente é tão... Eu não vou dizer mais nada. Silêncio, vou ficar absolutamente quieto. Então dá o boa noite do Humphrey Bogart. Como é que o boa noite da Humphrey Bogart? You wanna knuckle sandwich them out. Here's to you, kids. E o Francis conseguiu transformar um programa bobo numa espécie de comédia da arte. Então ele nos fazia rir, porque ele era um bom ator, não é? E ele com aquela caricatura de comendador, de senhor superior, ele fazia com que todos os outros que trabalhassem como escada para ele, né? Conforme os anos foram avançando no programa, ele foi se descontraindo, né? Cantava, dizia barbaridades, compreende? Como um comediante, como um entertainer. Me lembra a frase do Washington Luiz, a questão social é um caso de polícia. No Brasil é porque é tudo índio, anárquico. Se você não baixar o porrete, vai haver sempre essa anarquia. De passagem, você insultou os índios. Na China eles fuzilam, na China eles fuzilam e cobram o dinheiro da bala da família. Você estava em Paris, você não viu nenhuma dessa discussão sobre uma língua nova? Você perdeu, Francis. Você quer fazer uma nova língua? Criolês. A tradução seria o criolês. Estou de pleno acordo. Agora, deviam também procurar um outro país. Eu amava as brigas do Francis com o Caio Blinder, coitado do Caio. Alguém tinha que fazer esse papel ali de provocar o Francis, de discutir com um mínimo de autoridade. O Caio, professor Blinder, ali, um jornalista, né, brilhante, fez uma carreira jovem e tudo.
E quando ele contestava o Francis, e aí você morria de rir. Era fato, virou suposição. Para mim é fato. Na sua cabecinha idiota não é. Você, como uma criança, você não sabe o que está falando. O que é? O direito à vida é mais importante e essa é a briga. Meu Deus, se você fizer mais um clichê desse, eu não é. Você está com clichê. Pessoas super racionárias como Francis. Super reacionários? Estão a favor. Uma pessoa que fala a realidade. Você que é reacionário. Deixa eu acabar de falar. E quem é a favor de governo, como você é, não, justamente. É reacionário, porque todos os governos tendem a ser ditatoriais, brasileiro, inclusive, e você defende tudo que o governo faz. Achou que o Caio e o Francis estavam muito amigáveis no último programa e agradece. Foi distração. O Francis ia cair de pau na Hillary todo dia. Ele ia reclamar do penteado dela, das posições dela. Ele tinha ódio aos Clintons. A Hillary precisa de uma transformação total, uma operação plástica. Tá linda hoje. Tá bonitinha, de cara ela tá bonitinha. Tá bonita, tá uma Você não entende nada. É preconceituoso. Dá um caldo. É mais suave para melhorar aquela cara de Você não entende de maconha, de mulher e de economia. Bruxa que ela tem. Né? Eu ouvi dizer, por pessoas que estiveram com ela no almoço jantar lá em Brasília, com o Fernando Henrique, disse que ela tem o maior derrière que já viram, mas não é naquele sentido charmoso brasileiro, não. É um derrière chato, assim, uma coisa enorme. E aí o Henrique termina todas as reuniões com a equipe dela dizendo: Okidoki Artichoke. Este casal jeca, vagabundo, picareta, entende? Você acha que eles são mais corruptos? Mas eles são agentes do país republicano? Você acha que os democratas são mais corruptos? Mas eles são bandidos, eles são Bonnie and Clyde. E o Francis me ligou cedo esse dia. Venha imediatamente aqui para o Manhattan Connection, precisamos de vocês fazer uma música. Estamos uma música, como? E aí já fui antes, ele já estava lá no estúdio, no escritório ali. O general Colin Powell ele estava indignado, porque era o candidato dele, achava que o Colin Powell podia ganhar do Bill Clinton, né? Que ele detestava também. O Francis era republicano, então o general Colin Powell ficou indignado, falou um monte de barbaridades que eu não ouso repetir contra o general Colin Powell. E aí estava fazendo um samba. Colin Powell, deu desilusão. Colin Powell, ele só deu desilusão. Colin Powell, Colin Powell, o negão só deu desilusão. Ouviu, Zeneton? O escritor deve olhar para cima para mostrar que ele olha os horizontes do país, né? Do futuro. O escritor deve olhar para cima para mostrar que ele olha os horizontes da vida, do país. Ele era muito zeloso da literatura dele, muito zeloso. E ele a tinha em grande conta. Para ele, eu acredito que era a produção mais importante. Ele queria ter sido um grande ficcionista, na verdade. O sonho da adolescência dele era ser um ficcionista, né? Era ser um Tolstói, um Joyce. Eu gostaria de escrever um livro, como o Ateneu, o Quincas Borba, não ter escrito uma coisa assim. Eu nunca escrevi, gostaria e continuo gostando, querendo escrever. E para ele escrever ficção era um desafio, e ele adorava desafios. Criar personagens era um desafio para ele. Mas o personagem sempre tinha um lado político forte. Eu diria que ele tentou misturar o jornalismo com literatura e chegou num momento em que não deu certo. Ele tinha uma ambição muito grande como escritor. Ele não queria fazer um livro, apenas um livro, fazer um bom livro. Ele queria fazer um grande livro. Não acho que ele fosse um ficcionista nato, assim, um criador de personagens, alguém com aquele distanciamento, sabe, do ficcionista. O Francis se botava demais em todas as coisas que fazia, né? Ele tinha uma personalidade onipresente, né? Os personagens dele falam como ele, né? Se não pensam como ele, é justamente para ele botar como ele pensa. E eu lembro que eu também tive uma discussão sobre o livro dele. Disse: olha, Francis, me desculpa, você pode ter muito bem de
literatura, mas você não conseguiu o que você queria com seus livros, não. Ele tinha uma expectativa que fossem livros que vendessem muito, que o tornassem um escritor, ao mesmo tempo, popular e respeitado. Eu acho que nenhuma das duas coisas aconteceu. Os livros não venderam e também não tinham uma imprensa tão positiva. No momento que se dedicou, fez uma primeira tentativa, ela tinha problemas, que nós estabelecemos um diálogo, ele aceitou muito bem todas as críticas que eu fiz, então o Francis tinha isso também, era uma pessoa generosa, aberta a ouvir críticas, e ouviu bem. Não afetou em nada a minha relação com ele, a minha amizade, o fato de eu ter lido um romance para o qual ele depositava grandes esperanças, citando um outro romance, e ter feito muitas críticas. Eu fiz muitas críticas ao romance inacabado dele. Tanto é que o livro que ele deixou e saiu postumamente, o Carne Viva, ele estava tentando fazer um thriller, com certo pano de fundo político, mas eu acho que ele também não conseguiu. Então acho que ele tinha uma coisa mal resolvida, ele mesmo sabia que ele não tinha se tornado um ficcionista. Não era uma frustração porque ele não foi compreendido, era uma frustração porque ele realmente não conseguiu realizar esse sonho. Aquele Francis que parecia um sujeito impertigado, né? Um sujeito egoísta, orgulhoso e tal, atrás daquele Francis se escondia um homem até frágil. Ele era muito aéreo, lá em casa ele parecia assim que ele queria ser paparicado. E o Francis era famoso por ser estabanado. Ele chegava, você podia saber que ele ia quebrar o copo, ia quebrar a garrafa. Por isso que ele tinha paixão pelo Peter Sellers, pelo inspetor Clouseau, porque ele se via no inspetor Clouseau, ele acabava de rir. Derrubava tudo e queimava coisas, queimava com cigarro, derrubava em cima das pessoas. Ele entrou em parafuso completo e total com o negócio dos 40 anos. Ele ficou tão apavorado de fazer 40 anos. Eu estou fazendo 40 anos, cheguei ao fim. Eu antevejo o final de uma existência. 40 anos é o fim de tudo. Porque não há vida depois dos 40. Na Missa de Galo, em Veneza, na Catedral de São Marcos. Mas que maravilha, isso daqui é a coisa mais linda do mundo, é fabuloso. E depois de 3 segundos ele está roncando no banco da igreja, alto. Eu envergonhado porque eu tinha levado um amigo que roncava na Missa do Galo. E eu lembro do Francis estragando a Missa do Galo e morrendo em pleno carnaval, estragando o carnaval também dos brasileiros. Então, ele tinha essa capacidade de estragar a festa. O casal passou, aí a mulher do sujeito virou e falou: vocês são brasileiros, né? E o Francis, não. E continuou conversando. Francis era um homem educadíssimo também, né? Ele cumprimentava todo mundo, ele beijava a mão das senhoras e tudo. E, ao mesmo tempo, ele era muito desbocado, muito cafajeste. O Paulo era realmente extrovertido, romântico. Ele era, e a gente via pela conduta dele, né? De vez em quando ele implicava com a pessoa, né? Eu não sabia por quê, mas ele implicava. Mas um dia eu fui levá-lo para o aeroporto e estava passando pelo saguão do aeroporto de Guarulhos um editor que eu acho que tinha publicado uma obra dele, talvez tinha ficando devendo algum dinheiro para ele, enfim, mas com quem ele tinha uma amizade, também era amigo desse editor. Então ele falou: Luiz, eu vou fazer uma sacanagem, presta atenção, vamos ver se ele vira com o que eu vou fazer, vamos ver se ele atende. Ele começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão!
E aí o editor virou, olhou para trás e falou, tá vendo? E a gente estava andando na rua, assim, e falando de mulheres, né? E o Francis era obcecado, assim, ele via um senhor mais velho com uma mulher mais nova num restaurante, ele achava que ela era profissional, né? E a gente falando de mulheres, não sei o que, ele virou para mim e falou assim, nem sei como você se casou com uma pessoa que não é jornalista. Que a minha primeira mulher era formada em publicidade, né? Eu achei aquilo meio assim, falei, mas como assim? Não, porque no meu tempo, redação era um ambiente incestuoso até. Sexismos, racismos, geralmente muito engraçados, né? Mas que não dava para você debater aquilo a sério. Então, depois eu falava, Francis, eu adoro você porque eu aprendo com você até quando eu discordo de você completamente. Mulher não tem físico para ser soldado. Não pode ser. Como é que tem que baixar o treinamento básico, tem que fazer de 10 vezes do que menos que o homem faz. Isso é uma palhaçada, entende? Mas isso não está em questão. Está em questão, sim, senhor. O que esse senhor quer? É uma besteira. É uma besteira palhaçada feminista. Pessoa que troca de sapato de roupa que o costureiro manda, não pode votar. Tinha uma frase do Francis muito engraçada que é contar com essa coisa de sucesso com mulher. Ele dizia, cama devia ter catapulta. Você acorda de manhã, aperta o botão, pá! Todo homem fumava e tinha doença venérea. Você lembra disso? Não. Era obrigatório. Não é mais... Você pegava uma doença venérea... A ação popular... Não... Chegava assim, botava a mão no bolso, chegava seus meninos... Peguei uma gonorreia. Eu ficava estarrecido. Você sabe que isso era uma prova de civilidade. Ele era uma pessoa muito dura. Que mão dadas em público, isso é palhaçada, essas coisas, tive que obrigar a fazer romance, Valentines, jantar fora na noite de Valentines, me dava presentes, esse foi o último. Trazia flores, teve que ser reeducado a gostar de mulher e tratar bem mulher, porque ele não era assim, não. Esse santinho que você usa aqui no seu pescoço, quem é? Não me sai da lembrança, eu como Nabokov em Lolita, devo dizer, Lola, minha Lolita, ferve a minha carne. Todas as coisas boas que aconteceram na minha vida foi quando eu tomei de pileque. Né? Sóbrio fica tudo muito... Ele bebia um pouco e ficava com aquele jeitão dele. Você é uma vaca sagrada, você não sabe nada. Eu gostaria, Fausto Wolff, de escrever um livro sobre tudo que você não sabe. Por que você parou de beber, Francis? Porque eu estava dando muito vexame, né? Estava virando Harold Pinter, estavam pessoas na minha casa, eu dizia assim, aquele quadro está mal colocado, não tem nada a ver com a conversa. Assim. E droga chique de gente importante é LSD, né? Ele resolveu tomar LSD. Então, um troço que sabe que é brabo. O que ele fez? Ele combinou com o médico, foi no consultório do médico, deitou lá na maca, mandou ver no LSD, pro cara qualquer coisa... Que drogas você usou? Todas. Só não conheço essas novas, ecstasy. Eu nunca tomei. Eu tomei a melhor Speedball. 2 terços de heroína e 1 terço cocaína. E essa história de vício de droga é a maior besteira que existe. Não há isso. O viciado é uma pessoa que está procurando alguma coisa para se destruir. Teve um tempo que, como todo o Rio de Janeiro, o Francis cheirou pó feito um louco aí e parou. O Francis não era ele não tinha essa coisa de droga. Não sei qual é o problema, já fumei maconha, já cheirei cocaína, tomei ópio várias vezes, não me viciei. Maconha é totalmente inócua. Inócua mesmo. Isso aí A coisa que maconha faz é feder. Eu fumei maconha 200 vezes. Talvez esse maconha me dá vontade de ouvir Wagner. A grande paixão do Francis era Wagner.
Eles colocavam a ponto dos vizinhos se queixarem. Meus vizinhos aqui de frente se queixaram várias vezes, que ele colocava aqui de arrebentar os tímpanos. Tem que ser assim. Big Nilson você tem que escutar quase que no original. 2 da manhã, 3 da manhã, e ele queria ouvir Wagner e ópera, e era uma luta botar o Francis na cama. Ele gostava de Wagner, mas sempre me dizia da violência que era aquilo. Então ele adorava a música, mas ficava impressionado com a violência das óperas do Wagner. Quando alguém dizia que falava de ópera e dizia que gostava de Carmen, uma vez ele falou na cara: toda pessoa que não entende de ópera gosta de Carmen. Eu queria me enfiar embaixo da mesa. Addio, piccolo amore, la forza indomitano. Não tinha CD ainda na época que ele morreu, DVD não tinha ainda. Então tinha laser. Ele comprou tanto laser. Depois começou a esconder de mim, porque eu não queria mais ter tanto laser na casa. Há um tempão não há uma temporada de ópera decente no Brasil. Os discos laser resolveram este problema. Custam entre 30 e 60 dólares, você coloca num tocador de laser e catapum! E ele cantava ópera todo dia em casa. Ele acordava, ia tomar o seu banho e tal, e enquanto ele se arrumava, ele botava um CD de ópera e cantava junto. E cantava bem. Ele tinha uma voz muito boa. What is the life that late I led? What is it now? Totally dead. I've got the horse right here, the name is Paul Revere. Esse cavalo aqui, o nome é Tambaqui. Help! Help! I wanna hold your hand. Bahia, você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Sabia todas as marchinhas de carnaval. Esse é o equívoco das pessoas que conheceram o Francis um pouco mais recentemente, de não pegar esse lado moleque, safado do Francis. Vem, odalisca pro meu harém. Vem, 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 faça o que você quiser. Pois da hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. Gostava de filmes ingênuos. Não pensa você que ele ficava assistindo filmes de elucubrações intelectuais. Francis adorava Doris Day. Nós temos todos os filmes da Doris Day. Ele achava o máximo a Doris Day. Achava a coisa mais engraçada. Doris Day acordar toda arrumadinha, já toda com aquela energia pronta para fazer tudo. Você pega Pulp Fiction, foi um grande sucesso de crítica e um grande sucesso de bilheteria. Você convidaria alguma daquelas pessoas para jantar, não? Cinema é uma arte que não pensa. Ele via o cinema muito excessivamente como uma coisa meramente trivial e superficial, que não vai ao fundo das coisas. Claro, vai comparar com Dostoiévski, fica difícil. Agora, o cinema tem ele te pega pelo lado emocional, que aí não é Dostoiévski que segura, porque você vê um grande filme, uma grande cena com aquele rosto, a presença física do ator, né? As melhores palavras não conseguem descrever aquilo, né? E eu falava com ele, não, tem coisas profundas, tanto que ele adorava Bergman, que era um cineasta predileto dele, talvez. E o Bergman o Bergman tinha um estofo de literatura, né? Você viu o Bergman, você parecia que estava lendo um Tolstói, né, mano? E o maior filme da história do cinema para ele era o meu também, que é o Cantando na Chuva. E também O Vento Levou. Nós assistimos O Vento Levou dezenas de vezes. Ele sabia tudo de cor. Então, ele repetia para mim, por exemplo, quando eu tinha uma saia que não cabia mais em mim, ele dizia assim, "Ain't fit, Mrs. Scarlett, ain't fit, Mrs. Scarlett." Eram as coisas... Nós tínhamos um diálogo de filmes que nós gostávamos. De filmes... Isso, filmes inocentes, como O Vento Levou, Doris Day. Ele achava o máximo a Doris Day, sempre virgem. Então ele citava, acho que era uma Maquiavelski que dizia, eu conhecia a Doris Day antes dela ser virgem. Então, ele achava o máximo.
neném. Ô, Branquinha. Faz uma asinha aí, Bruno. Como é que tá, Branquinha? Aqui, fala aqui comigo. Aqui, conversa aqui com a câmera. O Franço adorava gato, né? Eu não sei se era, eu acho que não era nem uma coisa de infância, porque nas referências que ele me fazia da infância dele, ele não foi ao contrário de mim, ele não foi criado com bichos na casa dele, com cachorro, gato, tal assim. Isso ele adquiriu a algum ponto da vida dele e se apaixonou realmente por gato. Eu gosto de gatos, mas eu também gostava muito de cachorro. Mas os cachorros só em casa, né? Porque cachorro em apartamento é um inferno. Olha só, você, como toda pessoa sensata, sempre teve a maior desconfiança da tecnologia. Mas estou sabendo que você aderiu completamente. E que a sua última aquisição é um computador que apita quando o seu gato faz cocô. Como é que é esse negócio? É verdade, apita não, ele aciona um movimento de limpar o lugar onde o gato faz e troca tudo, troca areia, troca... Mas quem troca o computador? Sozinho? Você tem um computador que faz isso? Encomendei e está chegando. Estamos ainda examinando, colocando, porque tem uma certa problemática para fazer agir. Podia botar esse computador faz, o negócio seguinte, o gato faz, né? Aí o cheiro aciona o computador, o computador limpa totalmente, faz um embrulho e põe do lado. O cheiro que aciona? É. E enquanto ele está fazendo esse trabalho, que leva 1 minuto, ele toca um bip altíssimo para impedir que o gato volte. E ele adorava. Tinha Alzira, ou Dona Alzira, né? Tinha o nome, e ele tinha verdadeira veneração por ela. A Alzira, o Francis cuidava da Alzira como de um bebê. Se agachava no chão para colocar a comidinha e a Alzira apaixonada por ele, né? Ele ficava lendo, se ele ficava lendo estirado na poltrona, a Alzira ficava aqui. Era um gato que só falta falar, inteligentíssimo, não sei o quê. Os gatos do Francis faziam como todos os gatos fazem, que é aquele negócio de ficar em cima exatamente do papel ou do livro que você está lendo, ou do papel que você está precisando, e ao lado do computador. Os nossos filhos eram nossos gatos. O Francis queria escrever um livro comigo, Herodes, esse incompreendido, e nós íamos escrever a 4 mãos. Eu acho que toda criança que sofreu muito na infância, criança abandonada, eu também fui para a escola, muito jardim da infância. Criança abandonada não gosta de criança. Nós não temos nada a ver com criança. Então foi uma decisão mútua que nós íamos passar a vida um para o outro e viajamos juntos. Depois, quando veio a Alzira, virou a nossa filha. Criamos a Alzira há 11 anos. Dia 3 de março de 1987. Meu querido Nelson, este é só um bilhete para te encaminhar a correspondência. E também para dizer que tia Alzira está muito mal. No fim mesmo, o veterinário não deu esperanças. Ontem ela veio para casa para morrer. Era ficar lá na clínica, cheia de fios e agulhas, sofrendo sem garantia, ou então ficar em casa, acabando devagarinho. Prefiro assim. É horrível de ver a bichinha emagrecendo tanto, mas é melhor saber que não sofre muito. Ela está magérrima, um fiapo. Não come nem peru, nem coisa alguma que gostava tanto. Quase não anda porque as pernas estão fracas. Bebe água de vez em quando e fica o dia enroladinha, quietinha num canto do sofá do escritório. No momento está dormindo. Pena que você não possa vir a tempo de vê-la mais uma vez. Ela sempre te reconhece e a Beth também. Eu tinha esperanças de que ela durasse até o fim do mês e que vocês viessem assistir ao Oscar aqui em casa, como daquela vez, lembra? Pode ser que Deus seja justo
E poupe a bichinha mais um mês. Não sei. Pode ser. Mas não é justo com ela ficar assim tão fraquinha, sem prazeres na vida, só para nos dar o prazer de continuar existindo. Quando ela se for de vez, é bom saber que a Alzira deu alegria a muita gente e que muitos de nossos melhores amigos a conheceram e cuidaram dela com carinho. Entre eles, certamente, você e Beth são os favoritos, que nunca a esqueceram. E nós aqui não esqueceremos disto. Grande abraço, Sônia. Pensei assim, todo mundo morre um dia. Os gatos, os cachorros, os vizinhos, os parentes e finalmente os amigos. Depois morremos nós. A morte é uma torta azeda que vamos comer na mesa dos outros. Na verdade, ninguém quer servir para si esse banquete, muito menos para os seres que amamos. Mas afinal, o que queríamos? Viver para sempre? Todos ao mesmo tempo vivendo para sempre? Só mesmo com uma coleção extra de planetas e galáxias. A única coisa que eu sinto falta no Brasil são meus amigos, é claro. Ele criava um espaço que as pessoas eram exclusivas naquele espaço, né? Por isso que todo mundo tem uma história com ele, né? Porque ele, quando ele estava com aquele amigo, ele se dedicava todo àquele amigo. O Jorge estava muito sozinho, eu ia toda semana para o Rio para visitá-lo. O Francis ouviu, ficou quieto no telefone e não me falou nada. No fim de semana, na sexta-feira, ele tomou um avião, desceu do avião, passou na casa do Coni, do Milor e do Rui Castro, levou os três para a casa do Jorge, para encontrar com o Jorge. Passou o sábado visitando o Jorge e sábado à noite ou domingo à noite voltou para Nova York. Ele veio só para fazer isso. E o Jorge saiu da depressão. A gente sentia que ele se importava, se preocupava com os problemas da gente. Não conseguia tirar um cartão de crédito. E de repente eu recebi um cartão de crédito em casa, corporate, que eu guardo até hoje. Foi quando o Francis me colocou na conta dele e disse que eu podia gastar até $20 mil desde que eu pagasse a conta dele e a minha. Ele me ajudou, ele dava palpites, eu assumi o jornal numa situação muito difícil, ele me telefonava de Nova York e dizia, olha, assim, toma cuidado. Um pouco eu me senti adotado pelo Paulo Francis. Por 2 vezes me arrumou um emprego, me salvou de ficar desempregado mais tempo. 2 vezes ele ligou para minha casa, foi ele que me levou para a Folha de São Paulo e foi ele que depois que saí da Folha, depois de 15 anos, me levou forçou a minha barra pro estado de São Paulo. E fulano está desempregado, mandou não sei o que, ele já arranjava. Agora, isso era muito importante porque quem recomendava era o Paulo Francis, entendeu? Quem não atenderia uma recomendação do Paulo Francis? Ele tinha curiosidade sobre as pessoas, isso é uma forma de generosidade também. Era muito constrangedor até, porque ele me ligava, eu morava em Veneza, ele morava em Nova York, ele me ligava todas as semanas e ele me perguntava coisas, e eu não queria falar, eu queria ouvir o Francis. Ele cultivava a amizade como um dos bens terrenos mais admiráveis que um homem pode ter, se não mais. Isso sem dúvida alguma, ele era um cultivador de amizades. Você sabe que existe uma frase inglesa que ele gostava muito, It's always nice to be remembered. E ele não esquecia disso e fazia os amigos saberem disso o tempo inteiro.
Eu me lembro de chegar um amigo meu lá em casa, todo triste, em 75. Ai, mas o Geisel, 77, sei lá, o Geisel vai fazer contratos de risco na Petrobras. Por que você está triste? O que é a Petrobras? Não tem valor nenhum. Extorque dinheiro do povo brasileiro, uma vergonha. Desde fundada em 1953, há 43 anos, assalta o povo brasileiro, manter esses marajás em pão de ló. O Petrobras foi uma daquelas bombas do Francis. Não estava na pauta e ele sempre fazia isso. Ele chegava com uma pauta dele ali, uma coisa que ele, se não gostava de um assunto, ele inventava um assunto e o programa ia para qualquer direção que ele cismasse. Os diretores da Petrobras, todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu. Olha que dá processo esse troço. Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse: olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imaginem, roubam, superfaturamento aí. Eu estou quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Não. Quando ele disse que toda a diretoria da Petrobras formava uma grande quadrilha, que todos tinham dinheiro fora, quer dizer, nos xingou de uma maneira que nos surpreendeu demais. Na hora que ele soltou aquilo, eu ainda falei: Francis, você tem certeza disso? Os diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por $100 milhões. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault. Esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nós tivemos que abrir um processo judicial para que ele ficasse alertado de que esse desaforo que ele havia cometido, essa injustiça enorme, que provasse ou desdizesse. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, o processo continuou. Então veio esse processo, que foi em outubro de 96. E o Francis disse para mim: esse programa de manhã é infernal, porque às 10 da manhã eu estou com raiva, estou com depressão e falo qualquer coisa. Esse caso da Petrobras fez com que ele ficasse realmente preocupado, porque ele não teria meios para responder aquilo, né? Ele sabia que se tratava do governo, portanto, que força ele tinha, né, individual contra uma questão nacional, né, que estava sendo transformada, né? E a preocupação do Paulo era imensa, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá $100 milhões, Lucas, para pagar? E a pessoa que se sentiu atingida, e se atingida como pessoa física, em vez de reagir como pessoa física, e sequer no Brasil, onde está a empresa, e, enfim, de onde é o Francis, resolveu fazer o processo em Nova York, daí também é do jogo, mas quem contratou o escritório de advocacia não foi a pessoa física, quer dizer, botou uma empresa poderosa, uma empresa de capital misto, né? De capital misto, quer dizer, deveria ter consultado os acionistas, né? A população brasileira, porque não é uma empresa, quer dizer, essa pessoa tomou a decisão de usar os recursos da empresa para processar o Paulo Francis. Prepotência, uma companhia estatal falida, processa um jornalista que critica. Mas é a Petrobras ou é o É a diretoria, sei lá se é a Petrobras, mas quem é que paga a conta deles é que eu gostaria de saber. Nós, diretores da companhia, individualmente, juntamos-nos, contratamos um advogado nos Estados Unidos, onde ele morava, onde fez o programa, onde produziu tudo, e abrimos o processo em justiça americana, é claro. Ele praticamente era um cidadão norte-americano. O presidente da Petrobras usou todo o poder e todo o dinheiro da Petrobras para perseguir judicialmente o Francis. O processo foi feito, foi ajuizado em Nova York, isso multiplicou as despesas legais para o Francis. Ele tinha pavor de tribunal e ele disse: eu não vou suportar nem uma semana de tribunal se essa coisa continuar. Eu só conheço o presidente, que é um rapaz gordinho, que não tem um músculo no corpo inteiro, chamado Renault, bunudinho, que come nos melhores restaurantes de Nova York. Você já comeu com ele alguma vez? Infelizmente já. Eu conversei com o presidente Fernando Henrique, que não acompanhava isso. Isso era uma coisa direto da Petrobras, né? E ele me disse que iria dar um toque e falei diretamente com o então presidente da Petrobras, por causa dessa ação, dizendo que não tinha sentido, não tinha cabimento,
que era melhor desistir. O Serra falou comigo, eu falei com o Renault. Mas o Renault, eu não sei qual foi a consequência disso, porque o Renault estava muito pessoalmente também, enfim, ofendido pelo Paulo França. Você sabe, a vida pública é assim, é difícil, né? Porque nem todo eu tenho esse espírito que eu acabei de dizer. Ah, o Paulo falou isso de você. Eu digo, isso passa. Agora, às vezes, quando falou, tem conta no exterior, roubou, não sei o quê, a pessoa fica, ou eu me defendo ou eu passo o recibo, né? Então, mas eu tentei, de fato, dizer ao Renault, olha, conhece, releve pelo estilo do Paulo, mas enfim, cada um age de uma maneira diferente, né? Qual foi a reação do João Renault? Então, eu não posso dizer com precisão, eu não sei qual é a consequência. Acho que ele não retirou a ação, né? Não sei. Ele retirou a ação? A Sônia me telefona na quinta-feira, véspera de carnaval. Ela falou, Cheda, eu não aguento mais há 2 semanas ter que botar a camisa do Paulo, botar a camisa dele, botar o paletó, porque ele não pode levantar o ombro esquerdo. Até no último programa ele aparece falando, eu estou com uma dor no braço, estou com essa dor no braço, ele gesticula. Eu vou sair daqui, vou lá pro Cheda, ele vai me dar uma injeção, é uma bursite. O médico estava de saída para o Brasil para passar o carnaval. Disse, é uma bursite, deu uma injeção nele contra a bursite, assim ele veio para casa. A bursite dele foi curada. Foi tanto que até saiu um artigo que ele telefonou para mim no Rio de Janeiro. Naquele sábado, naquela sexta-feira, ele saiu, não teve problema nenhum. No sábado também saiu alguém na Veja, de que ele foi no balé, que ele gostava muito de balé, foi jantar, não teve problema nenhum. E no domingo também saiu para jantar. E teve problema nenhum. Ele deixou um recado na minha máquina, na minha secretária eleitoral no Rio de Janeiro, que está agradecido de ter feito tudo, porque melhorou imediatamente. Claro que melhorou. Você dá uma injeção contra a bursite, os seus músculos se relaxam. Então ele melhorou de sexta à tarde para sábado, domingo a dor voltou, mas o médico estava no carnaval no Rio. E segunda-feira ele estava bastante nauseado. E eu disse, você vai ver outro médico, vai ver uma segunda opinião. Eu insisti que ele fosse. O Francis tinha horror de médico. Ele não gostava de gastar dinheiro com médico, com advogado. Ele não gostava, ele tinha até amigos médicos e amigos advogados, mas não gostava de gastar dinheiro nem com um nem com o outro. E achava que tinha certa desconfiança de médicos, porque alguns dos amigos dele morreram, eu gosto de erro médico, ele... And I remember the last day he had lunch in my restaurant. He had an interview with a lady, and he told me, Johnny, I have to go to the doctor because I feel a terrible pain in my shoulder. That was the time, the period of the day that I make pasta downstairs in my lab. And he told me that he had a terrible bursitis. And I always regret the very fact that I was victim of such a thing myself. But the way he described it to me, it came to my mind right away that could not have been bursitis. And a couple of times I was about to come upstairs in the dining room while he's having lunch and to tell him, look, why don't you go to see my cardiologist? I call him and then I say, what the hell I'm saying here? This man is a genius. How can I be so stupid to go to tell something like that? Ele ia ao Cheda, em parte porque o Cheda tratava o Francis como celebridade. Não sei nem se cobrava. Atendia o Francis a hora que o Francis queria. Então era muito conveniente. Esse indivíduo do Manhattan Connection
foi dizer que ele teve no médico, porque ele saiu de lá do programa para vir tratar aqui. Foi dada uma injeção, mas não menciona o que era. When I really decided to go upstairs and tell him, look, I think you have something wrong with your heart, because he told me I have pain all the way down to my wrist. I said, this man, he has not bursitis. It sounds like something to do with his heart. I came upstairs and he had left already. So I went home. That evening I was still thinking about. Então ele começou a passar mal de madrugada, no dia 4 de fevereiro. Ele me chamou e disse que estava nauseado, que não conseguia andar. Que eu ajudasse ele ao banheiro, ver se ele vomitava. Ele também não conseguiu vomitar. Nauseado, eu sentei ele ali, desapertei a roupa e eu disse, olha, quer que eu chame 911? Ele se chama. Eu chamei o 911 e dei os sintomas dele, que ele estava suando frio e com náuseas e com dor no braço. E a pessoa que me atendeu disse, esses são sinais de heart attack. Para ter um infarto, precisa ter predisposição. Eu mencionei várias vezes. O colesterol dele era super normal, meses antes. Era super normal o colesterol dele. Os triglicerídeos dele eram super normal. O HDL dele era super normal. Eu procurei não entrar em pânico e ela me deu a pessoa, não vou mandar a ambulância agora, do Lenox Hill Hospital, que é aqui perto. Você abre a janela, eu corri abrir a janela, fevereiro, frio, o ar entrou, mas ainda assim o Francis não conseguia respirar. E ele me disse, Benzinho, não consigo respirar. E eu comecei a enxugar o suor frio, ele estava suando frio, e eu senti a hora que ele morreu. Monday morning I was on the gym. I don't remember if it was Monday morning or Tuesday morning. And my son is calling me in the gym, and he say, you know, the people from Globo, they want to talk to you. And they wait for you in the restaurant. So it came to my mind right away. Something happened to my friend. And I came in the restaurant and I learned the terrible news that he was dead. You know, somehow, I never forgive myself. And this is a confidence I tell you. I say maybe to one or two other person this. I never forgive myself that I don't say, look, Paolo, you have something different than bursitis. I think you should go to see right away my cardiologist. Não posso dizer que foi erro do Cheda. Quando o Francis estava morto lá na sala, e eu estava no quarto, ainda Fernando Henrique, o presidente, liga e fala com a Sônia, como é que o Francis não foi ver esse negócio, dor no braço esquerdo, isso é uma indicação, é uma coisa que tem que ser vista. Por que ele não foi ver médico? A Sônia fazia o possível para ele ir a médico, se cuidar, mas ele era teimoso. O Paulo ultimamente estava reclamando de que ele estava com atenção muito preocupado com as coisas que aconteceram com ele no passado. Então ele disse assim, que quando eu estava gravando, eu disse que todos da Petrobras têm dinheiro na Suíça. Eu devia ter dito quase todos. Mas o chefe desse programa, ele mencionou o chefe do programa, Manhattan Connection, pegou ele no pé, dizendo, você prova isso? Como ele é alemão, e ele tem aquela, não queria voltar atrás, ou qualquer coisa, ele tentou esfriar e o problema, e aquilo preocupou muito ele, porque não devia ter forçado uma pessoa daquela atitude. Você prova isso? Não é coisa que se faz em programa nenhum. Eu perguntei se ele tinha a prova, quem era a fonte. Ele não me contou quem era a fonte da história, mas também não quis mudar, não quis tirar da gravação. Segunda para terça de carnaval, ele ficou sabendo que o presidente da Petrobras não voltou atrás
que não, entre aspas, não obedeceu ao Fernando Henrique, a recomendação de voltar para trás. O Paulo Francis foi surpreendido com aquilo e acho que aquilo ali matou o Paulo Francis, porque aquilo é a barbeiragem do médico que atribuiu ao Francis uma dor nevrálgica no braço esquerdo, quando de fato o Francis já tinha tido 2 infartos. Ele estava muito angustiado antes de morrer e pelo que eu entendi, pelas conversas com o Lucas, a questão da Petrobras estava envenenando o Francis. Foi o processo que o matou. Eu não tenho a menor dúvida. Foi o processo que o matou. Ele começou a ficar de tal modo sufocado por aquela situação que eu costumo dizer que foi um verdadeiro assassinato à distância. Eu acho que foi uma combinação de arrogância pública, do politiqueira, do presidente da Petrobras, João Renault, com a incompetência do médico. Mas não era o momento dele ir. Por isso que hoje em dia eu falo nisso com calma. Demorei uns 10 anos para aceitar que não foi culpa de ninguém, que era o momento dele ir. Eu só tenho muita pena de que ele tivesse sofrido essas dores, braço, dor nas costas, que já eram avisos de pré-infarto. Ele estava infartando desde sexta-feira. Isso tinha que ter sido notado. Eu não